Graça e paz, queridos amigos e amados irmãos e os casais que estão nos assistindo. Eu sou o Teixeira da Joyce. Eu sou a Joyce do Teixeira. Juntos somos casados para sempre. Hoje a gente quer trazer para você uma mensagem abençoada para o seu casamento. O nome é Uma Só Carne. Quadro passado a gente trouxe aí sobre a aliança e hoje, para fortalecer mais ainda o seu casamento, a gente vem trazer essa mensagem de uma só carne. Vem com a gente e acompanha aí. Como duas vidas podem se tornar apenas uma, mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu, e então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. Essa palavra de uma só carne, ela já veio lá de Gênesis, né? Adão e Eva. No capítulo 2, versículo 18 da palavra de Deus, diz que Deus não se agradou que Adão ficasse só, né? Que Deus fez Adão ali para cuidar do jardim, dar nome, cultivar, né? Dar nome aos animais, né? Então Deus fez que Adão entrasse em um sono profundo e da sua costela ele criou a primeira mulher, que foi chamada Eva, né? Por Adão. E Adão, vendo que isso foi agradável aos seus olhos, Adão começou a ser o primeiro poeta, né? Começou a falar já ali poesias a essa varoa que Deus criou, né? Essa será ossos dos meus ossos, carne da minha carne, portanto chamarei varoa, e tomou ela como esposa. Daí começou o primeiro casamento, né? Como da última mensagem nossa de aliança que a gente explicou para vocês. E fazendo isso, então Deus passou um mandamento aos dois, né? Que deixará pai e mãe e uniciar o homem à sua mulher, e portanto será uma só carne. Daí Deus chamou, depois de criar os dois, Deus chamou de Adão. Ou seja, eles passaram a ser um só, uma só carne. Uma união agradável aos olhos de Deus. Assim como a palavra de Deus diz que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tirou da costela dele e fez a mulher. Então ambos são a imagem e semelhança de Deus, certo? Essa era a principal vontade de Deus, que eles fossem um só, uma só carne, uma só semelhança, né? Desde o princípio, o que Deus mais queria era que o homem e a mulher andassem num só propósito, né? Num só sentido. Então, nesse propósito de uma só carne, os casais devem andar sempre unidos, um com o outro, né? A gente passa a colocar sobre as nossas necessidades, priorizar as necessidades do nosso próximo, né? Do nosso cônjuge. É assim que os casais de uma só carne devem agir, né? Vamos dizer que Adão e Eva, né, no paraíso, Deus colocou Adão lá para cultivar e cuidar, mas ele não podia multiplicar como Deus pediu que quando fez Eva, né, multiplicar. Então Deus deu esse objetivo para os dois: multiplicai-vos e sobreagir sobre todos os seres vivos da terra. Assim é você, esposo, você, esposa. A partir do momento que vocês se uniram, vocês devem ser uma só carne, um ajudando o outro, né, meu irmão? Um fazendo pelo outro. Não é mais as suas necessidades, os seus deveres. Você também deve priorizar sempre, acima dos seus, o da sua esposa, o do seu esposo. Priorizar as necessidades dele. Porque assim você vai estar fazendo o seu cônjuge mais feliz. Se você automaticamente fazer essa pessoa que está do seu lado feliz, com certeza ela vai retribuir isso para você novamente. Só assim um casal pode andar em paz, em harmonia, não é, meu amor? Verdade. Ambos fazendo a felicidade do outro, né? Priorizando o bem maior para ambos. Não só o bem dele e o mal para mim, não. Não é que você vai priorizar só o que o outro quer. Você vai medir, né, o que realmente é necessário para que os dois andem juntos numa felicidade plena, né? O que vai agradar ele, mas também vai me agradar. Isso. Né? Quando a gente anda numa só carne, em casal, como eu e minha esposa, eu sinto muito isso, que nós somos essa união perfeita, né? A união de uma só carne. O seu pensamento se compara junto com o dela. Muitas das vezes eu saio, eu já sinto o que ela quer quando eu voltar, uma merenda, né? Eu já sei o que ela vai querer, o que ela quer comer, o que ela quer beber, o que ela quer vestir, porque tem essa ligação de uma só carne. Você não é mais só você,
só eu. Você passa a ser uma só carne, você e ela. O que ela pensa, você consegue já perceber isso. Já no simples olhar que ela dá para você, uma vez que você faz algo de errado, né? Você já sabe o que ela tá te dizendo, assim como era com sua mãe, né? Quando você aprontava, sua mãe já olhava, você já sabia, né? Só apenas de um olhar, você, eita, já sei o que minha mãe quer. Assim já passa a ser você e sua esposa, né? Outra coisa a respeito, quando eu toquei em mãe aqui, já me veio na cabeça, como Adão, e Deus lá colocou em Gênesis 2:24, né? Que deixará pai e mãe. Isso é algo muito grande, entendeu? Você não pode estar deixando pai e mãe se envolver no casamento de vocês. Por quê? Deus já pediu que você saísse, né, do lar da sua casa, da sua mãe, da parentela, para que você se una com a sua mulher. Você, a partir desse momento, está criando a sua própria família. Muitos casamentos hoje em dia vêm caindo, vêm se destruindo por isso. Porque muitas das vezes deixamos terceiros entrar na nossa vida, no nosso casamento. Ali é você e sua esposa, você está criando uma família nova, né? Deus pediu que você saísse para que você honrasse aquela pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida ao seu lado. É a partir do momento que a vontade de Deus é que nós sejamos um, né? Vocês se tornam uma unidade, né? Então, se você permitir que outras pessoas entrem no meio do casamento de vocês, né? Se há outra pessoa aqui no meio, então vocês não são mais um. Há uma divisão, né? E essa divisão gera conflitos, né? As pessoas começam a ouvir, né, terceiros, né? A dar mais importância ao que o outro tá falando pro teu casamento, o que não é aceito, né? Já vem dentro da Bíblia, a gente vai falar sempre para vocês aqui exemplos dentro da Bíblia, né? Adão e Eva viviam ali nus e ambos não se envergonhavam. A partir do momento que Eva pensou no eu, nela mesma, que se deixou ser ouvida pela serpente, que é Satanás, ela se deixou ouvir, a partir daquele momento ela trouxe o pecado ao mundo. Ela ouviu terceiros, ela ouviu a serpente, ela entrou no pecado, onde Deus pediu que não comesse do fruto. Trouxe o pecado, né? Trouxe o pecado para o mundo. E ao mesmo tempo, ela fez com que Adão pecasse, né? Ela trouxe o pecado e fez com que Adão... A gente até fala assim, que se Eva naquele momento ela tivesse procurado Adão e perguntado o que você acha sobre o que a serpente falou, né? Talvez ele teria tido uma outra ideia sobre aquilo, né? E ela não teria cometido, né, o tal pecado, né? Hoje em dia acontece muito disso, né? Que às vezes nem o esposo nem a esposa toma atitudes, né? Antes de comunicar um ao outro. Nós devemos conversar, dialogar. Nós somos uma só carne. Eu não posso tomar uma atitude, tomar uma decisão se antes eu comunicar a minha esposa. Porque a mulher, no casamento, ela consegue ver coisas aonde o esposo não enxerga dentro do casamento. Eu já tomei algumas atitudes que eu quebrei a cara, porque eu não comuniquei ela. E ela conseguiu enxergar tudo aquilo que iria acontecer lá na frente, o que vai acontecer depois. A mulher tem essa percepção. E nesse momento eu não consegui fazer isso, eu não consegui perceber. E ela me orientou, mesmo assim eu fui teimoso, quebrei a cara. Para depois, o que acontece? A mulher fala, eu não te falei, né? Então a gente deve obedecer também à esposa. A questão da submissão, que se fala, não é se a mulher ficar abaixo sempre do homem, obedecer, ser humilhada, ser escrava. Isso é totalmente diferente. Nós vamos trazer logo mais um vídeo sobre submissão para você, mulher, você, esposo, compreender isso. Mas dentro aqui da palavra de uma só carne, né, meu amor? Ali a Eva deixou que a serpente entrasse. O que acontece também muito nos casamentos hoje em dia? Vamos falar sobre a questão da queda agora, né? Da queda de muitos casamentos. A Eva trouxe esse pecado. O que aconteceu? A partir dali, Adão e Eva já começaram a se ver sua nudez. O que significa essa nudez que eles enxergaram? Começavam a ver o seu pecado, né? A partir do momento que aconteceu? Adão julgou Eva. Um começou a culpar o outro, né? Foi você que me trouxe, né? Foi você que me trouxe a maçã, a fruta lá, não vou colocar maçã porque nós não sabemos qual era o fruto. Você comeu o fruto. A Eva colocou a culpa na serpente, né? Assim são os casamentos hoje em dia. As pessoas preferem esconder, cobrir o pecado que ela cometeu, ao invés dela reconhecer esse pecado, pedir perdão, sentar os dois e conversar, e ambos pedir o perdão pelo erro, e seguir firmes, seguir numa aliança, naquele propósito de uma só carne.
Hoje em dia os casamentos as pessoas fazem com que se escondem do pecado. Vem uma traição, que Deus não se agrada disso, né? Às vezes a pessoa comete uma traição, o que ela vai fazer? Ela esconde, ela cobre aquilo ali e quer viver o casamento dela numa boa, achando que está tranquilo. Não é bem assim, né, amor? As pessoas precisam perceber que pecou, que aquele pecado, né? reconhecer o pecado. A partir do momento que você reconhece que você pecou, que você deu nome a esse seu pecado e pediu perdão, pode ter certeza, meu amigo, que a partir desse momento Deus vai agir na sua vida, no seu casamento, e tudo vai começar a mudar. As coisas vão começar a melhorar para você. Não só a questão desse pecado, né, como traição, essas coisas assim, mas há também questões de brigas pequenas, até mesmo dentro de casa, né? Às vezes por causa de uma toalha em cima da cama, né? A garrafa que não foi cheia, né? Coisas pequenas que o inimigo ele coloca, né? Ele coloca sementinhas ali de discórdia para que o casal venha brigar, discutir por causa de coisas fúteis, coisas banais, né? Porque a intenção do inimigo é a todo tempo é destruir essa unidade que Deus criou, né? Deus criou os céus, terras, animais, criou tudo, mas a criação mais perfeita de Deus foi o homem e a mulher, né? Instituiu como um casal, como um casamento, né? E desde então, Satanás ele vem tentando acabar com essa união, né? Destruir famílias. Esse é o principal propósito dele, destruir as famílias, né? E as pessoas, elas acabam que não conseguem reconhecer as ciladas, né? Que o inimigo, ele coloca todo dia, ele coloca cilada no meio do teu casamento, ele coloca cilada pro teu marido, né? Cair na rua, às vezes até no celular, numa rede social, né? Sempre ele vai ter uma estratégia para tentar destruir o teu casamento. É aí onde a gente deve estar sempre alerta e reconhecer aonde está tendo ataque. Porque a vontade de Deus é que vocês vivam bem, né? Um fazendo bem para o outro. Viva num só propósito, né? Um agradar o outro e ambos agradar a Deus. A partir do momento que existe algo dentro do teu casamento, que você sabe que aquilo pode ser uma faísca para acontecer uma separação, né? Você já tem que ficar alerta ali e tentar combater, né? Ir pra luta, combater o inimigo. Porque o propósito dele é te separar, é acabar com esse laço. Isso. O inimigo sempre vai fazer de tudo para destruir seu casamento. Por isso que Deus se agrada da questão de uma só carne. Porque se você está só, quando você cai, muito difícil se torna para você se levantar. Essa união de uma só carne, você ser um só, de dois, ser um, porque ela vai te ajudar a te levantar. Se ele um cair, o outro levanta. Ele vai te ajudar a levantar. Esse propósito de uma só carne, ele é muito grande para você, casal, para o seu casamento. Muitas das vezes o casamento se destrói porque as pessoas não procuram ter o diálogo da questão do que está acontecendo no seu casamento. O que sempre vai acontecer? O marido briga com a mulher, ou ele sai para a rua, fica no celular. Às vezes os dois estão dentro da mesma casa, mas eles não procuram resolver a situação naquele momento. Eles vão procurar fazer o que está dando na teia, né, irmão? Vão fazer o que está o que está acontecendo ali, pronto. Ele esquece. É o que acontece, como a gente vinha falado. Ele vai atrás de outra pessoa para conversar a respeito, achando que aquela pessoa vai resolver para ele. Muitas das vezes o inimigo já colocou pessoas erradas naquele seu caminho ali. Verdade. Vai falar o quê? Ah, larga essa mulher só briga contigo. Ah, entendeu? Só vai colocar pessoas erradas. Mas se você estiver numa só carne, uma união, e colocar Deus, né, como é a questão da unidade, né, amor? Da corda, a corda de três obras, ela não se quebra, não se rompe, porque tá você, sua esposa, vocês são um só, e você colocou Deus, não tem como se romper. Deus vai tirar do caminho errado, vai tirar pessoas que irão para destruir seu casamento. Deus vai livrar você daquele acontecimento, da destruição do seu casamento. Você, como uma só carne, deve se apegar no escudo de Deus, que é a sua fé, e usar a espada do Senhor, que é a sua palavra. Quando as dificuldades chegarem, você vai estar com o seu escudo, né? Com o escudo de Deus, a fé. Então você vai conseguir bloquear o ataque do inimigo, e com a espada você vai cortar a cabeça da dificuldade. Por isso deve sempre andar juntos,
você e sua esposa. Se um quer sair para um lugar e o outro está com dificuldade ali e não pode, não quer, obedeça, respeite aquele momento ali, não vá. Se um não vai, o outro não vai. O outro tem que ficar junto, né, amor? Assim O se guerreiro, torna. ele nunca pode andar sozinho, né? Na verdade, como ele citou antes, a questão da submissão, né? Que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. Não é questão da mulher ser escrava ou o marido humilhar, poder fazer o que quiser com a mulher. Não é isso. A submissão significa que ela é aliada dele. Ela é uma aliada na guerra, né? Contra as batalhas do inimigo, né? Todo dia você sai para a luta. O casamento, ele não é um mar de rosas, né? Como não existe o casamento perfeito. Se você tiver essa fórmula, nos passa, né? Todos os dias você levanta para uma batalha. Vocês têm uma missão. A missão é fazer a vontade de Deus, né? Continuar com essa unidade, refazer essa unidade que era a mais perfeita vontade de Deus, né? Jesus voltou, Jesus veio à Terra para tentar levantar o povo que se havia perdido já, né? Que se já havia caído em perdição, em pecado, né? Jesus levou nossos pecados. E a vontade de Deus é que a gente continue, né? Lutando contra essas ciladas do inimigo, né? Que a gente volte a ser uma unidade. Aquela unidade que foi quebrada lá no Jardim do Éden, Deus, ele quer que a gente tente todos os dias continuar essa unidade. É isso aí, meus irmãos. Você que tem o seu casamento fortificado no Senhor, continue. Quem ainda não tem, convide o Senhor para fazer parte do seu casamento. Seja uma só carne com o seu cônjuge. Isso vai ser a melhoria maior que você pode ter no seu casamento. Eu e minha esposa somos uma só carne. Nós fizemos cursos para isso, né? Então você também que precisar, eu vou deixar o telefone nosso em contato, que quiser aí também ouvir uma palavra, né? E quiser saber mais a respeito, tá bom? A gente vai deixar aqui embaixo o número do nosso telefone, que quiser entrar em contato. Próxima semana a gente vai estar trazendo aí mais mensagens abençoadas para o seu casamento. A questão da mensagem sobre uma só carne, ela é muito grande. Então, como a gente não tem todo esse tempo para estar falando aqui para vocês, a gente fez esse pequeno resumo, né, do que a gente vive, do que a gente anda, né? Então, entre em contato e a gente pode falar mais com você sobre isso. E a gente vai estar trazendo mais coisas boas para você no próximo programa, no nosso próximo vídeo, tá bom? Eu sou o Teixeira da Joyce. Eu sou a Joyce do Teixeira. E juntos somos casados para sempre. Como duas vidas podem se tornar apenas uma, mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu, e então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós.